tudo bem? Estamos aqui para mais um Feras em Foco. Desta vez, a gente vai trazer um tema super pertinente e que eu tenho certeza que aí na sua escola é um assunto do cafezinho, é o assunto da entrada, é o assunto da sala dos professores, é assunto o tempo todo, que é sobre a inclusão escolar. Mas eu não trouxe qualquer convidado, não. Eu trouxe a Carmen Lídia, do Colégio Pauliceia, aqui de São Paulo, que vai conversar com a gente e contar como é feito todo esse trabalho de inclusão, todo o projeto de inclusão no Colégio Pauliceia, que é um colégio de ponta nesse sentido. Por isso que a gente trouxe aqui para conversar com a gente. Carmen, primeiro eu quero te agradecer. Muito obrigada por estar aqui com a gente. E a Carmen, como vocês estão vendo, sofreu um pequeno acidente, mas mesmo assim ela veio aqui para bater esse papo, para conversar com a gente. Eu estou acompanhada também da Luciana, a Luciana Correia, colega da assessoria, também assessora que atende o Pauliceia e veio aqui acompanhar a escola e também falar um pouco sobre esse projeto. Obrigada, viu, Luciana? E também a Lidiane. A Lidiane é chefe do editorial e ela trabalha com muita especificidade, né, Lidiane, e dá todo o suporte para a assessoria e também para o material sobre o tema inclusão. A Lidiane está aqui para dar uma força e para entender como que nós do Ângulo podemos dar o maior suporte para a sua escola e também para uma discussão, para uma conversa entre escola, assessoria e a parte do editorial. É isso que define o Feras em Foco. É um projeto para além do material. É um projeto que envolve quem de fato usa, que são as escolas, e também quem produz esse material para ficar bem pertinho do que a escola precisa da demanda mesmo que a gente vê nas escolas, tá bom? Vamos lá, gente? Vamos começar? Então, eu quero começar com você, Carmen. Eu quero que você se apresente, conte um pouco da sua história, para a gente entender quem é a Carmen, por que você foi convidada. Coisa boa. Em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite. O Ângulo no Feras e Foco realmente chega num ponto muito importante, onde as escolas podem trazer, né, o que tem feito e abrir discussões tão significativas com quem constrói o material, constrói a estrutura educacional, né? Eu costumo dizer que o material físico, ele é uma partezinha de um projeto muito maior, né? Então, muito obrigada. Eu sou Carmen Lídia, sou pedagoga e psicóloga, costumo dizer que sou apaixonada por educação e inclusão. A minha história começa lá atrás, a minha mãe fundou o Colégio Pauliceia em 1960, eu estudei na minha escola e nunca mais saí da minha escola, né? Então, claro, eu fiz o primário lá, na época, o ginásio e o ensino médio, a gente lutava por ir para uma escola pública. Minha mãe, na época, só tinha até o primário, o infantil e o primário. Cursei escola pública e aos 14 anos eu já era auxiliar de maternal. Então, eu sempre estive muito apaixonada pelas questões da educação e vou dizer uma coisa para vocês, eu sempre gostei de ensinar crianças que não aprendiam no mesmo ritmo. Tá? Naquela época, tudo começou a ser desenvolvido, né? Eu fiz a parte da pedagogia, porque justamente quando eu terminei o ensino médio, a Lei 5.692 entrava em vigor, né? E todos os diretores de escola tinham que ter pedagogia. Então, a minha mãe e eu optamos, que eu estava com a matéria, né, mais fresca na minha cabeça, e fui para a pedagogia. E isso foi uma coisa incrível para mim, porque foi uma época que eu convivi com diretores de escola. Eu era o nenê da sala, né? Eu tinha 18 anos de idade e as minhas colegas tinham 55, 60, enfim, né? Naquele contexto mais, assim, experiente, o que foi maravilhoso, né? E aí eu tive a grande oportunidade de olhar para o contexto educacional e lá, desde sempre, conseguir trabalhar com as particularidades. Né? Então, Pauliceia, essa área mais técnica da inclusão vem comigo, com o meu interesse, né? Mas a minha mãe era uma educadora muito assim, aberta para receber as crianças e para fazer o que fosse preciso e possível ser feito. Né? Então, a minha história com a inclusão começa de muito tempo e desde 1980, desde a década de 80, eu comecei a desenvolver mesmo uma metodologia de inclusão.
Então, Pauliceia é uma escola regular, tá? Uma escola com características inclusivas, né? Sempre foi, mas com um foco muito grande na diversidade, né? Então, a diversidade eu vejo dessa forma, né? A diversidade é o nosso foco, no qual cabe a deficiência, como cabem N outras questões que cada vez mais são pertinentes dentro dos contextos escolares. Então eu vou pedir agora que você passe o microfone para a Lidiane falar um pouquinho sobre ela. Obrigada, Mari. Um prazer fazer parte desse programa, né, que reúne escolas tão preocupadas com a educação, e uma honra maior ainda poder falar sobre esse tema aqui com vocês. Bom, eu sou diretora editorial do Ângulo, né? Comecei a trabalhar com essa marca em 2010, aproximadamente, e em 2012 a inclusão entrou na minha vida. Né, eu tive uma filha especial e a partir daí eu comecei a estudar o assunto e hoje, enfim, eu aqui dentro da empresa represento, né, esse pilar com muito orgulho, com muita honra. E para mim é muito gratificante ouvir, né, a Carmen falar sobre a escola dela e entender que uma escola com uma proposta tão interessante, entendeu que o nosso material Ângulo pode ser, né, uma ferramenta para esse trabalho de inclusão acontecer. Né? Então, de fato, é muito rico ouvir a Carmen falar, porque, de fato, representa aqui, né, a materialização do trabalho que a gente faz. Né? Então, o nosso material ele tem, né, potencial para auxiliar uma escola com uma proposta pedagógica tão rica. Parabéns, Carmen. Muito bonito aqui te ouvir. Obrigada, Mari, pelo convite. Carmen, me fala como que começou, como é o projeto? Então, vocês recebem uma criança que tem uma aprendizagem diferente da maior parte das outras, uma criança atípica. O que acontece a partir daí na sua escola? Bom, é muito importante salientar que esse contexto da inclusão é para todas as crianças. Né? Às vezes você vai receber uma criança que tem já todo um encaminhamento naquela direção. E às vezes você vai receber uma criança que vai precisar de algumas coisas e que você vai identificar. Então, a inclusão, ela é muito mais do que uma metodologia, ela é uma filosofia de vida mesmo. Então, todo mundo da escola está engajado, desde a portaria, todo o corpo docente, aquele professor de química lá do 3º ano que não tem nada a ver com a educação infantil, ele está tão engajado quanto, ele faz parte desse processo. Eu tenho sempre muito cuidado, especialmente no Fundo 2 e no médio, que os professores deem aula para todas as crianças, para que eles tenham essa visão. Então, como que a gente faz com todas as crianças? A criança chega, passa por uma entrevista à família, a gente vai ouvir a família e vai ver a criança. Então, a gente marca uma entrevista com a criança, uma triagem, um momento para a gente entender o que acontece. E aí, a gente vai oferecer dentro do sistema todo o que aquela criança precisa. Sempre na linha da equidade, né? Onde a gente tem que entender que cada um tem que ser atendido na sua necessidade. Né? Não é inclusão dizer que faz igual para todo mundo. Né? Às vezes, a gente enfrenta esse tipo de situação. E o que acontece? Envolve toda a comunidade escolar, envolve todos os pais de pessoas típicas ou atípicas que vão estar num projeto pedagógico, que é um projeto cada vez, por incrível que pareça, né, cada vez mais pioneiro, né? Porque, como a gente vê, embora isso ocorra há bastante tempo, cada criança é uma. Né? E a gente tem se especializado muito nas questões amplas da educação e da aprendizagem. Né? Hoje em dia, a partir de 2012, você estava falando de 2012, né? O TEA começa a ficar muito presente nessa rotina, né? Com muita... com uma incidência de 1 para cada 31, né, com o epidemiológico americano, a gente aqui não tem, mas, enfim, o que a gente entende? Que é quase impossível não ter crianças TEA nas salas. Né? Então, assim, o diagnóstico não define a pessoa.
né? O diagnóstico não define, mas saber desse diagnóstico nos dá instrumentos muito mais poderosos para poder organizar. Então, assim, essa forma de ver educação que envolve esse contexto o tempo inteiro, ela inicia no momento que a gente tem a procura, no momento que chega essa pessoa, e aí a gente vai conduzir, a gente tem classes com mais alunos, classes com menos alunos, a gente tem toda uma estrutura, tem professores mediadores, que vão auxiliar muito no contexto da sala de aula, a gente tem no programa os acompanhantes personalizados, sempre que precisa, que são treinados nas questões da educação, mas assim com um olhar muito baseado em evidência. Então a gente tem todo um treinamento voltado para isso, para a gente conseguir os resultados, né, que a gente almeja. Como é que é, desculpa, essa formação dos profissionais? Como é que você faz isso? Tem uma periodicidade? Tem uma programação? Como é que você faz? Os profissionais, eles são habilitados, né, pelo que a lei pretende, mas com formação interna. Interna, né? Pela escola. Então, essa formação é interna, ela vai ocorrer de uma forma mais robusta em janeiro, né, que janeiro é onde a gente tem o tempo, onde consegue fazer, e ela vai ocorrer com supervisão contínua, reunião de professor, todo o desenvolvimento dos programas para os APs. A gente tem todo um treinamento específico para que esse acompanhante personalizado saiba o que fazer. Não adianta ele só estar lá e ele não ter uma ação, né? E é interessante isso porque a gente coloca muito que a responsabilidade da criança é do professor. Então, você pode ter... a gente gosta muito do termo time pedagógico. O time pedagógico, o professor tem seu time pedagógico, que é os auxiliares e que vão trabalhar junto naquela harmonia, conhecendo as crianças, seguindo o protocolo de conduta, não é cada um da sua cabeça. Então, esses treinamentos, eles ocorrem ali com uma grande, assim, semanalmente, né? Não é uma coisa esporádica, é uma coisa que vai estar acontecendo. É continuada, então. É continuada. E eu entendo que você faz um trabalho com a comunidade escolar. Não é só com aquele professor que vai estar na sala de aula ou com o auxiliar, e sim os professores, como você deu o exemplo, que nem estão, às vezes, nem no mesmo segmento, mas também com quem recebe, né? Quem dá o bom dia. Chegou na escola, deu bom dia, puxa vida, né? Vamos dar Isso é muito bacana. E você falou uma coisa que eu acho que a Lidiane vai poder comentar sobre isso, que é uma coisa que eu não sei, Lu, se você recebe bastante, mas eu recebi, eu acho que você também. Algumas escolas falam assim: Mari, o Ângulo não tem um material para inclusão? Sim. E aí a gente pensa, poxa, mas que inclusão você está falando? Lidiane, fala por que o Ângulo não tem um material para inclusão. Perfeito. Como a Carmen muito bem colocou, né, a inclusão ela é enorme. Né? E as crianças, elas são muito diferentes. As crianças típicas já são diferentes, as atípicas também, né? Então, seria muito difícil a gente criar um material que desse conta de toda essa amplitude que é a inclusão, né? Então, o que nós aqui do Ângulo conseguimos fazer para apoiar as escolas, né? Nós temos como encaminhar para as escolas os arquivos dos materiais, para que as escolas possam fazer as adaptações no formato que faz mais sentido para aquela criança. E um ponto que eu acho que faz bastante sentido aqui explorar com vocês: essas crianças evoluem com muita rapidez. Então, se no começo do ano nós fizéssemos ali uma anamnese, entendendo, né, todas as potencialidades dessa criança, entendendo o currículo dela e formatássemos um material 100%, no segundo semestre, essa criança pode estar diferente. Ela pode ter evoluído, né? E esse material vai precisar de algumas alterações, de algumas mudanças. Então, a gente aqui colabora com esse processo, porque nós estamos incluídos dentro da mesma sociedade, né? E o dever da inclusão é de todos nós, né? Mas a gente entende que esse trabalho tem que ser muito juntinho ali das escolas, né? Porque as escolas estão com esses alunos dentro do seu contexto. Elas, de fato, conhecem essas crianças, né? E ninguém melhor do que elas para, de fato, direcionar esse trabalho. No entanto, Mari, a gente tem pensado em inclusão aqui o tempo todo, né? E para o ano que vem nós temos um projeto muito interessante que se chama
PEI, né, Plano de Ensino Individualizado, e ele vai estar disponível dentro do Plural, né? Então as escolas vão poder fazer uso dessa ferramenta para desenvolver o plano de ensino personalizado de cada uma das crianças que necessitarem desse recurso. E um ponto que eu gosto muito de reforçar, né? O PEI, ele não se dedica apenas às crianças com laudo, né? Qualquer criança que tenha alguma defasagem carece de um plano de ensino individualizado. E essa ferramenta vai estar lá à disposição das escolas. E a gente aqui, né, no back-office do conteúdo, tomou muito cuidado em fazer pesquisas, em trazer pessoas para colaborar com a construção desse projeto, que de fato estudam e se dedicam à inclusão. Então a gente tem psicólogos, a gente tem fonoaudiólogos, terapeutas comportamentais que nos ajudaram a criar ali um questionário para entender quem é esse aluno e, a partir desse entendimento, poder sugerir ali estratégias, né? Então, a gente entende que a nossa contribuição pode melhorar a cada dia mais, mas a gente está o tempo todo pensando em inclusão junto das nossas escolas. Eu vou te contar que as escolas estão com alta expectativa. A gente Elas também. falam, Mário, eu quero ver esse P, quero ver como é que vai funcionar, porque é uma dor da escola. A gente precisa entender, né, o que de fato a escola tem a contribuir, como, porque isso também gera uma angústia. Às vezes a escola não é que ela não sabe, mas às vezes ela tem vários tipos de inclusão numa mesma sala, no mesmo segmento, e às vezes a gente vê coisas absurdas, como fazendo uma prova. Ah, esta é a prova de inclusão. Mas para quem? Ah, para inclusão. Não. E o P, eu acho que vai trazer um cuidado maior, um acalento até para o professor, que muitas vezes não foi preparado para isso, e vai pegando o bonde andando como, né, não dá o devido valor. E aí, Carmen, eu quero escutar de uma outra demanda que a gente recebe bastante das escolas, que elas comentam com a gente, que são os profissionais externos, aqueles que auxiliam o desenvolvimento da criança, então uma fono, uma TO, um psicólogo, psiquiatra, e que muitas vezes dá a impressão que eles estão sentados na cadeira ao lado da criança, na escola. Como que na sua escola vocês trabalham essa autonomia, né? A criança quando passa a ser aluno e a criança que está no terapeuta extra escola. E a família, como às vezes a família fica nesse ping-pong, né? Ela fica, muitas vezes a gente vê até que ela é refém desse profissional e todo mundo quer acertar, né? Não acha que ninguém está fazendo para errar. Mas a gente vê que incomoda, chega a incomodar. Como que isso é trabalhado na sua escola? Então, em primeiro lugar, eu quero falar aqui uma coisa para minha colega, muito importante. Quando lá atrás eu fiz a escolha do ângulo, eu fui muito resistente para adotar um sistema, muito resistente, né? Por quê? Porque eu não queria perder minha liberdade, eu não queria perder essa possibilidade de criar uma coisa, enfim. Então, quando eu vi, a primeira pergunta que eu fiz foi exatamente essa. Se eu teria possibilidade de fazer as adaptações necessárias para que, isso faz muitos anos, né, gente? Muitos anos. Para que eu continuasse nesse trabalho. E foi, assim, o diferencial para pegar o ângulo. Porque eu sempre tive muita disponibilidade. Não, sim, você pode e tal. Claro, tudo feito de uma forma, né, muito ética, muito, né? Mas isso é muito importante. Então, a gente está aqui num ambiente onde, se quando você fala assim, a gente disponibiliza os arquivos, e aí essa metodologia toda pode sim ser ensinada, o meu lado. Entende? O meu lado, né? Porque o ângulo tem o lado da disponibilização e tudo mais, que foi feito tudo de acordo com a BNCC e tudo mais, e quando a gente faz a opção de fazer a adaptação de material, existe um caminho, né? E este caminho, eu acho que é um caminho que pode sim ser compartilhado, né? Assim, muitas coisas relacionadas à inclusão dentro de uma metodologia. Perfeito, Carmen. Só fazendo um complemento aqui, né, para as escolas que queiram estudar esse processo, essa metodologia da adaptação de conteúdo, nós temos aqui no Profis alguns cursos que falam sobre adaptação de material didático para alunos com necessidades especiais. Fica aqui também a dica. Muitas coisas se complementando, né? Bom, voltando ao assunto aqui da equipe externa. Bom, eu sou pedagoga e sou psicóloga. Então, eu sou da educação e sou da saúde, né? E sou uma psicóloga que atua, sou analista do comportamento, eu atuo dentro da área, né? E eu digo uma coisa para vocês. O primeiro ponto é todo mundo entender que a criança é uma só. Sim. Né?
não tem a minha criança aqui, a outra criança lá. Não, nós temos que ter uma criança que é uma só e que tem acesso a uma série de felizmente tem acesso, né? Porque muitas Sim, crianças não têm sim. acesso, né? Felizmente tem acesso, mas que nós profissionais temos que nos entender antes de qualquer coisa, tá? Então, assim, o que eu acho que acontece, eu vivi muito isso até chegar nesse ponto que eu vou compartilhar aqui com vocês. A escola, muitas vezes, não sabe o seu papel. Então, quando o profissional externo chega lá, ela fica na vendida, ela fica ali, né, à disposição daquilo. Quando, na verdade, quem entende de escola é a escola. Sim. Né? E Sim. todas as crianças que estão nos atendimentos complementares, elas estão para quê? Para quê que uma criança está fazendo tudo isso? Para poder ter mais sucesso aonde? Na escola. Sim, essa questão da multidisciplinar, né, que a gente chama, né? Esse é o trabalho que realmente é o ideal É o ideal. para ser feito e ser respeitado, né? Sim. Carmen, e com todos esses, né, são vários atores, né? Digamos assim, que são vários profissionais, a escola e os outros profissionais que estão envolvidos aí com essa criança. E como é que fica a relação aí, um pouco assim, com as famílias dos atípicos e dos típicos? Como é que você faz essa conversa com eles? Porque são dois públicos que eles devem, em algum momento, eles conversam, pelo menos em reuniões de pais, e conversam diretamente com a escola. Como é que você faz esse trabalho? É um público só, né? Sim, é um público que você só. chama Isso. e você vai engajar nos ideais da escola. Isso é importante, né? isso. A pessoa que escolhe uma escola, isso vale para qualquer escola, você vai escolher uma escola que tem a ver com o que você acredita. Tá certo? Então, esse é o ponto número 1. A relação com as famílias hoje, independente da questão da inclusão, está muito complexa. Sim. Está muito complexa. A gente vive um mundo onde a gente, infelizmente, gasta muito mais tempo com isso que gostaríamos, né? Por conta de tudo que a gente tem para fazer. Então, o que eu percebo é que é só um ponto a mais, né? Vai ter que conversar, especialmente quando existe alguma situação onde há vamos dizer, uma dificuldade ali entre crianças, Sim. que não necessariamente tem a ver com crianças atípicas ou com crianças com dificuldade, né? Mas Sim. tem que lidar do mesmo jeito. Sim. Né? A gente tem que lidar da mesma forma, tem que conversar com um, tem que conversar com o outro, tem que pensar com a criança o que ele pode fazer para ajudar, como que isso pode ser legal na vida dele, tem que chamar o pai daquele que teve a questão, Sim. tem que investir tempo nisso. Entende? Então, esta construção, ela não é fácil, mas as escolas, também nós, escolas, eu estive diretora do Paulicéia há 46 anos. É uma vida. É uma vida. Né? E tive o privilégio de formar a minha diretora, Sim. que está comigo há muitos anos. Solange. É a Solange Lira, né? A Lu convive bastante com ela, uma pessoa Incrível. incrível, né? Eu não teria tido escolha melhor. E eu tenho lá também a Flávia, que é uma pessoa também Sim, muito, coordenadora. inclusive é gestora aí, Muito. junto com a questão do ângulo, alguém que está sempre muito Sim. próxima. Enfim, mas assim, a gente sabe o quanto isso é complexo, tá certo? Então, assim, eu não vou dizer para vocês, é tudo um mar de rosa. Não é. Né? Eu acho que a escola hoje já é uma situação muito, como é que eu vou dizer? Muito delicada. É. A gente tem que ter muito jogo de cintura para poder fazer a coisa acontecer. Mas é isso, precisa ter amor, né? Isso é importante, né? Precisa ter profissionalismo, Sim. precisa saber qual é o seu papel. Por isso que eu digo tanto, eu estou num tempo da minha vida, eu digo assim, você planta, colhe e compartilha. Eu estou no tempo de compartilhar. O que eu quero é que isso vá mesmo, o que eu consegui construir na minha vida, que isso possa ser compartilhado. Porque eu vejo que as escolas sofrem muito, às vezes, de uma falta de posicionamento. Sim. Então, quando aquele pai chega, a escola começa a querer se desculpar, quando, na verdade, desculpa, ela não tem que se desculpar. Né? Isso é da lei, isso é previsto.
né? Quer dizer, todos nós estamos envolvidos nisso, né? Então, assim, isso vai acontecer em todas as escolas, mas a escola que sai na frente, que tenta estudar isso, que tenta usar estratégias baseadas em evidências científicas, Sim. não fica no achômetro, eu acho isso, eu acho aquilo. Não, existe um caminho. É a escola que vai ter mais sucesso. Sim. Se especializar, né? Precisa se Tem que se especializar. especializar, entende? E a gente, como diretor de escola, e falo isso de um lugar que eu vivi muito, a gente tem que se especializar numa opção de coisa. Não é? Você tem que ter A todo investimento momento, ainda mais a todo educação. momento. Sim. Né? Atualização. Então, eu acho que a escola hoje investe pouco em inclusão. Investe pouco. Entende? Eu acho que as escolas ainda não entenderam que isso é uma coisa muito, mas muito importante. Né? Então, assim, eu penso dessa forma, porque tudo na vida é prioridade. Né? Mas se você tem uma filosofia, uma metodologia que cuida desse contexto da diversidade, você tem meio caminho andado para muita coisa, inclusive programas de prevenção a bullying, Sim. inclusive tudo isso que está previsto hoje, que é responsabilidade da escola. Né? Hoje não tem mais essa história, ah, não, esse assunto não é meu, aconteceu para lá. Né? A gente não tem, né? Você tem a rede social. Aconteceu alguma coisa no WhatsApp que as crianças fizeram por conta deles, que não tem nada a ver com a escola, e a gente fica sabendo, Sim. é problema nosso. Já está envolvido. E assim vai. Então, Sim. quer dizer, a inclusão, ela envolve tudo isso também. Né? Eu tenho muito isso na minha cabeça. E sei da nossa responsabilidade enquanto diretor, enquanto escola, e das nossas escolhas, né? Entende? Então, por isso que é importante escolher um material, por exemplo, um apoio como o Ângulo dá, que dá abertura para você fazer alguma coisa. Sim. Que não vai ficar ali te amarrando. Exato, porque aí engessando. você vai poder você não vai poder falar. Você não vai poder dizer assim, ah, eu não faço porque o material... Não, você não vai poder. Isso. Né? Você vai ter esta possibilidade, né? Sim. E Ainda mais, desculpa te interromper, mas ainda mais com o PEI agora, pelo plural, para o ano que vem, isso vai ajudar ainda mais ainda para poder dar atenção para outras coisas que a gente precisa, com certeza. no caso da inclusão. Né? Na verdade, qualquer adaptação de material Sim. com estratégias embasadas em evidências científicas, ela parte de uma avaliação de base. Sim. Então, isso é fundamental. Você não dá para você fazer material nenhum se você não tem uma avaliação de base. Exato. Né? Então, eu acho que nesse aspecto eu também estou muito curiosa para saber como vai ser. As né? escolas estão. Né? Estou Sim. muito curiosa, porque se realmente puder nos ajudar nisso, muito. nossa, vai ser maravilhoso. Vamos falar do material Lidiane, aqui? você sabe que... Desculpa eu te interromper, mas uma curiosidade, às vezes a gente visita a escola e o assunto inevitavelmente vai para a inclusão, e não foi uma escola só que me reportaram que a escola solicitou um PEI para um profissional externo e o PEI veio no dia seguinte. Olha o que vem, porque daí você prejudica tudo aonde vai ser ancorada a aprendizagem da criança. Claro. Não é possível isso, né? A gente aqui, falando do PEI, né, reforça muito. O PEI não é a inclusão por completo, mas é o primeiro passo. Sem o PEI, sem esse entendimento de quem é o aluno, né, para a gente poder ali fazer as melhores sugestões, as melhores estratégias, a gente não consegue evoluir. Então, o PEI que nasce de um dia para o outro, me parece problemático, porque não sei se foi o tempo cabível para você poder avaliar de fato esse aluno em toda a sua potência, né? Porque eu acho que um bom plano, né, de ensino traz também as potencialidades desse aluno. Aqui a gente vai para o conceito real da inclusão, né? É onde de fato o ambiente se adapta, não esse aluno se adapta ao contexto, né? Ali dentro do contexto da integração. Eu acho importante uma coisa também. O PEI escolar é feito na escola. Não dá para você... Você pode alinhar um protocolo de conduta? Pode. A criança tem uma questão, você vai alinhar o protocolo em casa, na escola, no profissional, ok. Mas o PEI escolar é feito na escola. Claro. Entende? A gente não tem como um terapeuta mandar um PEI para a escola, gente. Não.
E posso só fazer um complemento aqui, Carmen? Eu entendo que hoje as clínicas de fato estão dentro das escolas. Né? E eu tenho conversado com muitas escolas que estão um pouco incomodadas com essa relação. Mas por que a gente chegou nesse lugar? Porque a escola não estava de fato ocupando esse território. Que é o que a Carmen falou. Né? Então, as clínicas chegaram, os profissionais externos adentraram e estão ali direcionando. Mas, de fato, a escola precisa ocupar esse espaço, né? E essa ferramenta que a gente está disponibilizando vem ao encontro disso, né? Capacitar essas escolas para que elas, de fato, possam ocupar esse espaço com propriedade. E um outro ponto que eu gostaria de complementar aqui, né? Várias pesquisas mostram para a gente, né? Que o convívio entre típicos e atípicos é interessante para o todo. Né? Quando a gente olha para habilidades socioemocionais, é muito mais fácil você desenvolver essas habilidades quando você convive com a diversidade. Né? Então, acho que uma resposta para os pais de crianças típicas, né, que, enfim, se posicionam com algum desconforto em relação a isso, é olhar para essas pesquisas. Né, olhar para esses resultados. Né? E aqui a gente não fala só do ambiente escolar, o ambiente empresarial, Sim, qualquer ambiente se beneficia da diversidade. Né? Então, acho que a gente tem que se capacitar desse discurso. Até porque a nossa sociedade, daqui 10, 15 anos, será realmente esses alunos que estão, os estudantes que estão na escola. Né? Então, se a gente tem aí um número que cada vez mais, né, se mostra potente, né, dentro das escolas, é a nossa sociedade. Então, a gente nesse interesse, né, de estudar, de se apropriar, de não ter medo de conhecer, né, porque eu acho que parte um pouco do medo, a resistência vem um pouco do medo, né? Então, não é porque não queira, eu tenho má vontade, mas eu tenho receio, tenho medo. O que será? Como é que funciona? Então, a gente está aqui realmente para trazer pessoas que inspiram, que é a Carmen Lídia, com esse trabalho de tantos anos e com propriedade. O Ângulo, né, também, você, no nosso editorial, é um presente também, né? Que a gente faz esse processo todo acontecer e a gente vai descobrindo, e a gente vai se apropriando, e a gente vai fazendo, e a gente vai conquistando. Não é isso? Isso aí. E só mais um dado aqui, né? A Carmen falou de números, acho que trazendo aqui o número real, né? O último censo trouxe pra gente que hoje nós temos 2.100.000 alunos de inclusão. É isso aí. Desses, mais de 900 mil estão no espectro. Né? E a tendência é de crescimento. Claro. Ela né? não falou 1 para 30 agora no nascimento? Então, É a isso. tendência é de crescimento. Então, não dá pra gente entender ignorar. que este é um assunto de segundo plano. Isso. Eu acho que são duas coisas que a gente tem que tomar atenção. Não dá para considerar uma coisa de segundo plano. Não tem volta. Não adianta falar, ai, puxa. E a inclusão, ela faz parte do todo. Ela não é só, quando às vezes é um erro no meu entender, posso estar falando uma grande bobagem. Quando eu olho para uma criança diferente e falo, ela é da inclusão. Não, ela não é da inclusão. A inclusão é o processo. Exato. E às vezes a escola ou a gente mesmo está tão mal preparado para isso que a gente rotula de uma outra coisa, que é a inclusão. Ela é a criança da inclusão. Não, inclusão somos todos nós. Inclusive as crianças típicas aprendendo a conviver com o diferente, né? E eu acho que é importante o que você falou, e de verdade eu percebo pouco isso, que é a formação. Eu acho que quando você forma a sua equipe, quando você tem uma equipe que está trabalhando, estudando, se atualizando, ela também fica mais segura. Se ela é mais segura, ela Sim. transmite isso para a família. Sim. E a família transmite isso na convivência dessa criança. Eu acho que é um ciclo benéfico, mas que a gente precisa quebrar, talvez, algumas resistências Paradigmas. que a própria escola vai desenvolver. Então, por exemplo, Lidiane falou, tem o Profis. Puxa, para algumas escolas é muito orgânico fazer o Profis. E para outras ainda é visto como uma coisa, puxa, mas eu vou ter que fazer esse curso, puxa, mas eu vou ter que... Vai ter que fazer esse curso. Se não for esse, vai ser outro. O que não dá é a gente ficar parado num lugar que não nos cabe mais. Se está hoje na sala de aula, se está numa escola que quer um trabalho de excelência... Esse é um ponto que precisa ser olhado com muito cuidado, porque você está lidando com a vida de uma outra pessoa, de uma outra família, cheio de expectativa. Tanto quanto a expectativa daqueles pais que querem colocar na sua escola e almejam uma universidade pública, almejam uma formação de excelência, aqueles pais também. Então, a gente tem que criar armas, até criar condição para acolher essa criança de modo satisfatório, acolher toda a comunidade e não muitas vezes olhar para aquele processo quase como um favor social. Não é isso. Boa. Você sabe, você colocou uma coisa muito importante. A gente tem que olhar
com a cultura do pertencimento. O que quer dizer isso? A diversidade, ela tem que ser vista como uma coisa boa, não um problema. Você entende? Quer dizer, quando a gente utiliza a diversidade na educação, no mundo corporativo, na inclusão no mercado de trabalho, é esse o contexto. Aliás, é esse o contexto dos Social. países desenvolvidos, Sim, né? isso. Então, a gente tem que se espelhar nisso e trabalhar para essa concepção. E aí, o que eu acho que a escola pode e deve fazer é procurar um caminho de aprender essa metodologia, essa forma da coisa acontecer, né? E nesse sentido, a gente tem aí a mentoria Inclusão em Ação, né? Que tem este objetivo. Então, eu estou aqui totalmente à disposição para os meus colegas, mantenedores, diretores, gestores, para que a gente possa junto construir esse caminho, Sim. né? E contando com o ângulo, contando com isso que Editorial. Lidiane tá trazendo, né? Eu acho que tudo isso vai agregar muito valor. E que bom que a gente tem isso na mão. E você falou agora uma questão que é bem importante, que inclusão, ela é diferente de acolhimento, né? Porque às vezes esses dois termos, eles acabam um pouco sendo utilizados de forma que não traz assim o que é realmente a gente está trazendo essa questão do pertencimento. Isso. Olha, eu acho bem legal a gente colocar uma ideia onde a gente tem 3 palavras que a gente deve refletir e que convivem historicamente, embora Sim. não é, infelizmente não tinha isso, passou a ser isso e passou a ser aquilo. Infelizmente não é isso. Mas tem uma palavra que chama exclusão, né? Aonde a pessoa com características diferentes estava banido ali do contexto geral. Aí a gente vai para a integração, que quer dizer o seguinte: o ambiente está ali, lindo, maravilhoso, né? E você vai ter que dar conta de se integrar aqui. Ok, né? Se você deu conta, tá tudo bem. Sim. Né? E aí a gente entra no conceito da inclusão que aparece no mundo em torno do final da década de 70, é muito pouco tempo, né? Aonde o que a gente está dizendo é o seguinte: o ambiente é que vai promover o desenvolvimento e o processo de todas as pessoas que estão ali. Então, quando a gente fala em inclusão, envolve sim o acolhimento, não dá para fazer inclusão sem acolhimento. Sim. Mas não é só o acolhimento, né? Eu não posso simplesmente achar que uma professora, como infelizmente se ouve muito, porque nós temos uma questão, gente, muito séria aqui no nosso país, na nossa legislação, que é um conceito que chama inclusão total, né? Isso é um assunto, né, muito sério, tá? Porque essa inclusão total acha que basta ter o amor, que basta ter a compreensão, que vai dar tudo certo, entende? E a gente sabe que não é assim. Quem está no chão da escola sabe que para as pessoas poderem se desenvolver, tem sim que haver as adaptações, tem sim que haver todo esse jogo de cintura. Então, acolhimento, amor, sem isso não se faz nada na vida. Mas né? não só. Mas não é possível Claro. que a gente construa isso. Isso é muito subjetivo. Nós temos que construir em práticas baseadas em evidências. Isso. Entende? Quer dizer, então, assim, é muito importante isso, porque não é desse lugar que a gente está falando, da falta de amor, da falta de... Não é desse lugar. Sim. Nós estamos falando de um lugar muito mais profundo e que envolve essa cultura do pertencimento. Eu tenho que achar que aquilo ali é uma coisa boa na minha vida, não é uma coisa que está na minha vida para me dar trabalho. Entendeu? Né? Embora muitas vezes dê muito trabalho. Né? Mas escola, gente, é educação, isso, né? Sim, Então, sim, é uma tá escolha, tudo bem, a gente fez essa né? escolha. Foi a Sim. escolha da gente. Exato. Cada um tem a sua escolha, né? Estamos felizes por isso. Sim, Ótimo. com certeza. Vamos falar aqui um pouquinho do material aqui? Vamos. Mostra pra gente. Então. Tô Deixa eu curiosa segurar aqui. para você ter mais Então, liberdade. ao longo desse tempo todo, a gente desenvolveu algumas estratégias bem bacanas para fazer um melhor aproveitamento do material.
E aí, a partir desse PEI, de tudo que a criança precisa, a gente vai avaliar o que a criança precisa. Não basta dizer, por exemplo, é como a Mari estava falando, não adianta a gente falar assim, um material de inclusão. Não existe isso, não existe, tá? Então, o que acontece? A gente tem que olhar para essa criança, faz o PEI, aí você tem o material ângulo, que está aqui, que todos nós conhecemos bem, né? Que é o material de um dos períodos aqui, e aí você vai pensar um material que é bacana para essa criança, que dê identidade, que ela olhe e ela se sinta pertencente. Não adianta ela estar com uma apostila diferente, uma apostila que não tem nada a ver com o que os amigos estão fazendo, porque ela não vai se sentir bem. E aí a gente vai pensar um material para essa criança, e esse material ele é todo referendado lá. Então, aqui você tem, por exemplo, referência, página tal e tal. Me fala só, assim, de um aluno de que série? Esse aluno é um aluno do 5º ano, é um aluno que está com a gente Ele tem desde 5 anos, ele é autista e ele teve uma história maravilhosa na escola, porque quando ele entrou na escola, ele era um autista nível 2 para 3, porque ele era não verbal. E ele foi trabalhado de uma forma multidisciplinar, Sim. não na escola só, em Sim. vários contextos integrados, onde a gente fez todo aquele trabalho multidisciplinar de integração, com comunicação alternativa aumentativa. Ele foi trabalhado com o POD, que é um sistema... Ele começou num outro, depois foi para o POD, que é um sistema robusto de comunicação. E, pasmem, esse menino hoje fala Olha só. pelos cotovelos. Epa, passou. Né? Só. Fala muito. É questionador, comenta. Você fala, gente, que coisa, Olha né? só. Ele tem as questões dele, né? Questões ainda que estão sendo trabalhadas e que provavelmente algumas delas ele vai ter pela vida, né? Mas, assim, houve um progresso enorme. E aí... Aqui, tá vendo que interessante todo esse... Aí depois, quem tiver interesse, a gente pode explicar melhor. A gente pega os textos grandes, né? Dos grandes não, que são do tamanho correto para a criança, dos originais, né? Os textos originais, e a gente vai aproveitar aquele tema, porque aquele é o tema que tem que ser aproveitado. A turma está vendo isso, ele está vendo isso oralmente na sala, não pode mudar o tema, tem que ser o mesmo tema, mas a gente refaz o texto, né? Sim. A gente lá no Pauliceia tem um setor que vai fazer isso, né? Sim. Mas todos os professores têm que colaborar, Sim. porque eles é que vão também dando as diretrizes, né? Para a gente ver para onde a gente vai. Mas... é muito interessante, a Lidiane estava olhando, ela falou, nossa, até ampliou aí o vocabulário. É verdade, porque a adaptação não é sempre redução de demanda. Você bate o olho lá e você vê que tem muita coisa ali que ele também não sabe, então vamos botar aqui. Ótimo. Entende? Que ele já deveria saber, talvez, porque tudo isso que o editorial faz em cima de base científica, do que é esperado para aquela faixa etária. É tudo assim, né? Mas faz parte do processo de inclusão, vai incorporando esses novos conceitos, tá vendo? Isso é bacana, porque às vezes a gente olha alguns materiais de inclusão, mesmo adaptados por um profissional, e é um resumo. Não é adaptada para aquela criança, é o resumo. Adaptar é diferente de empobrecer, né? A gente não é tirar, não é? É transformar para que seja viável para aquela criança. Não é fácil, viu, gente? Não é fácil. Eu posso dizer, Não, é um a gente sabe investimento muito grande. Por isso que você está aqui, Carmen, porque não é fácil. Não é fácil. E aí eu vou dizer uma coisa para vocês que é uma novidade. Olha que graça. O que é interessante? Por exemplo, se você pegar aqui a página 30, eu acho que vai ter um comparativo, que eu acho que é bem legal. Pega a página 30 e 31, só para mostrar isso aqui. Tá vendo? Olha, aqui, ó. Tá vendo? Então, isso são os sufixos, né? E eles vão trabalhar na parte da ortografia, né? E aí a gente fez todo esse levantamento. E aí, o que nós fizemos, que também tem sido uma coisa muito legal? A gente fez uma versão, olha, correção coletiva.
Então, ele tem a correção Partici- com todo mundo. Participativo. Essa criança também tem um acompanhante personalizado, que é Sim. treinado ali, que está bem habilitado para não dar mais apoio do que precisa. Gente, isso é muito importante. Não pode não ter apoio, mas também não pode ter mais apoio que precisa. Isso é equidade, né? E é difícil fazer isso, Difícil. porque isso é o tempo inteiro a gente falando, né? Nas equipes de treinamento. Sim. Gente, a medida do apoio é essa, entende? Para que ele possa crescer. E aí, o que a gente tentou, e nós estamos introduzindo, uma versão digital disso. Ai, ótimo. E aí, o meu aluno leva o seu notebook e tem a sua versão digital. E nós estamos vendo se isso funciona melhor para ele, porque ele cansa muito. Sim. Na hora que ele vai escrever, ele cansa muito ainda. Sim. Né? E aí fica essa variável. Será que é o cansaço motor que também gera, às vezes, um desinteresse, uma dispersão? Sim. Então, estamos tentando. Por enquanto, ele está gostando mais daqui Olha lá. do que... Né? Olha só. Isso é conhecer o aluno, né? E acompanhar no dia a dia ali o seu desenvolvimento, né? E aí ver o que é melhor para ele. E aqui também... E essas fichinhas? Conta pra gente essas fichinhas. Essas fichinhas aqui são muito legais. São tipo um flashcard, tá vendo? Que você tem a perguntinha e você tem a resposta. Né? Sim. Isso dentro do processo da matéria do ano, né? E isso é uma coisa que usa com todo mundo. Né? É dele, né? Olha só, foi construído para enriquecer o processo de uma criança que precisa de mais coisas visuais, né? Então foi construído para isso, mas isso aqui é usado para todo mundo. Ai, que ótimo. É bem Sim. legal. Uma coisa que eu costumo falar para muitas escolas, né, que se aproximam para falar sobre o assunto, é que trabalhar o reforço positivo, trabalhar mais pistas visuais, né, trabalhar mais o concreto, é bom para todo mundo. Lúdico, né? A sala como um todo Sim. se beneficia, né? Quando o professor entende o trabalho do reforço positivo, a turma inteira vai para um outro lugar, né? Então, eu acho que foi um ponto importante que você está trazendo. A mentoria traz isso, traz uma formação em análise do comportamento aplicada na educação. Então, porque você, como educador, você tem que saber como você instala comportamento, e comportamento é tudo, e como você modifica comportamento. Né? Exato. Então, como se aumenta a frequência e tudo Sim. mais. Então, isso faz parte de um contexto mais amplo. Né? E é por isso que a educação ela vai caminhar por um universo cada vez mais detalhado, né? Detalhado e vai Sofisticado, né? A gente tem que se sofisticar, gente. Não tem jeito, como, não dá. né? Não tem mais espaço para não estudar, não se aprofundar, não sofisticar, não é isso? A educação ela hoje tem que andar alinhada com a ciência. Exatamente. Né? Quer Sempre. dizer, Sim. é o que a gente tem que isso fazer. mesmo. Né? Sim. E faço minhas suas palavras. Não tem volta, gente. Não tem volta. Né? Quando a gente fala de uma legislação, você está falando de um start. Foi dado o start. Claro que a inclusão de qualidade ela não vai se construir só pela legislação. Sim. Mas isso é preciso entender que é desse jeito. E se a escola também não estiver preparada, ela pode sim perder sua identidade, ficar refém, né? Tanto do contexto geral, da família, porque, gente, Exato. é isso. Todo Posicionamento, mundo né? quer isso, quer posicionamento. Quer que a gente a escola tem que ocupar o seu lugar. Espaço, O isso. seu lugar de diálogo, a sua voz. Entende? Porque se a gente não tem a nossa voz, alguém vem e fala por nós. Nós verdade. somos os especialistas em educação, não? Pois é. É isso. Entende? Para isso estudamos uma vida inteira. Nossa, Né? e continuamos. E continuamos, é Bom, verdade. a conversa está ótima, o assunto é maravilhoso, mas a gente vai precisar ir fechando. Então, para esse tempinho final, eu vou passar a voz para a Lidiane. E, Lidiane, fala para a gente como que o ângulo enxerga tudo isso, que lugar a gente está ocupando e como você, como mãe também, pensa nesse material, pensa em todo esse universo que a gente falou. Bom, Mari, pergunta bem ampla, né? Mas, enfim, dá aqui um espaço importante para a gente se posicionar. Eu entendo que o ângulo, de fato, tem ocupado um lugar de pioneirismo quando a gente pensa em inclusão.
né? A gente frequenta feiras, a gente vai a eventos e, de fato, eu não encontrei nenhum outro sistema de ensino, nenhuma outra plataforma educacional que tenha trabalhado esse tema em todas as suas vertentes. Formação de professor, entrega de ferramentas, apoio via assessoria, né? E tudo isso com muito profissionalismo, pessoas capacitadas para falar sobre, né? E ouvindo aqui a Carmen falar, né, sobre evidências científicas, análise do comportamento, ciência aba, né, no fundo, né, costurando tudo isso, eu tenho ainda mais a convicção de que esse nosso projeto, ele foi na direção certa. Porque o que está por trás de todo o nosso desenvolvimento aqui? A ciência aba. Sim. Dados científicos. Tudo baseado em evidências, né? Então, quando a nossa inteligência artificial vai sugerir ali caminhos de estratégias, ela não vai sugerir com base no que está lá na internet. Ela vai sugerir com base num corpus que a gente aqui construiu, junto de cientistas, pesquisadores, para que todas essas sugestões sejam, de fato, calcadas em evidências científicas. Então, eu de verdade entendo que o Ângulo está ocupando um lugar de pioneirismo porque ele está entregando e ele está estudando o tempo todo. Né? E tentando trazer a sua rede de escolas junto, porque eu acho que a gente só vai conseguir, de fato, fazer um trabalho quando toda essa cidade, toda essa nação estiver olhando para o mesmo lugar. É o nosso né? aula dada, aula estudada, né? É isso aí, todo mundo junto, estudando. E você, Carmen, se você falou, eu nasci nessa escola, eu já estou saindo, eu sou ex-diretora, que legado você quer deixar assim, para a escola, quando você, não sei, não tiver mais frequentando mais vezes a escola, já estiver afastada, o que você quer olhar para trás e enxergar lá no Pauliceia? Eu quero enxergar além do Pauliceia, na verdade, né? Porque eu vejo que faz tão bem para tantas crianças, a gente tem tantas histórias de sucesso, mais de 15 mil estudantes impactados aí ao longo de todos esses anos, e eu quero enxergar além. Eu fico muito triste quando eu ouço alguma coisa que eu vejo que está lá no começo da história, né? E fico imaginando, até aquela situação se resolver, o que vai ser daquela criança, entendeu? Sim. Então, o que eu gostaria realmente, digo aqui, diretamente para os diretores, para os gestores, eu gostaria de ter a oportunidade de estar com vocês, trabalhando dentro dessa metodologia e de uma forma enriquecedora, sempre levando em consideração a realidade da escola, a dinâmica da escola, porque de 46 anos de diretor eu aprendi uma coisa: diretor de escola, ele é muito, muito apegado à sua escola. E às vezes esse apego impede mudanças. Né? Então, eu posso falar disso porque eu estou nesse lugar, porque eu não sou hoje a diretora do Pauliceia, mas eu sou consultora, sou mantenedora, estou ali no chão da escola, sempre situações que acontecem, eu estou junto. Então, eu penso assim, que realmente o que eu quero olhar para trás e ver é que isso saia do universo do muro da minha escola, entendeu? E Carmen, fala aqui, se alguém quiser entrar em contato com você, você tem uma rede social que o pessoal possa entrar, ver, falar com você? Tenho sim. Então, inclusãoemação.carmen, Instagram, tá? inclusãoemação.carmen, e eu vou deixar também aqui um WhatsApp, né, pra gente entrar em contato, porque eu acho que acaba super funcionando, né? Que é o 97674 1165. Ah, desculpa, errei. Esquece o número. Eu vou falar de novo o número. 976741161, tá né? bom? 11. E é 11. Isso, Legal. tá Lu, bom? você quer falar alguma coisa? Ai, olha, eu quero agradecer aqui, a presença da Carmen Lídia, uma pessoa assim incrível, né, que eu tenho a grande honra de ser assessora da sua escola. Então eu agradeço muito a sua presença aqui, a sua equipe, né, o seu trabalho de você estar compartilhando aqui com a gente, e cada vez mais a gente vai aprendendo com você, né, Carmen? Então eu agradeço muito a sua presença e poder estar na sua escola. Agradeço estar aqui com vocês, Lidiane, Mário Petrocino. Imagina.
E eu acho que é isso, gente. A gente estudar. Não tem outro caminho, gente. É só estudar e se aprofundar. Bom, gente, é isso. Quero também agradecer a todos vocês. Quero dizer, escola, venha participar de projetos. Conte o que você está fazendo. Entre em contato com a Carmen, entre em contato com o Ângulo. Participe da pesquisa que está aí, mantenedor, diretor. Nós, assessores, enviamos uma pesquisa sobre inclusão, sobre projeto de inclusão. Responda, porque é essa resposta que vai fazer o nosso PEI funcionar melhor e, de fato, refletir o que a sua escola está precisando. Olhem para esse processo com muita generosidade, olhem com muito profissionalismo também, que é isso que a gente precisa na sala de aula. Muito obrigada por vocês estarem aqui. A gente vai encerrar esse programa e o meu coração está muito leve porque eu pude falar de um tema que para mim é muito caro, porque eu também sou irmã de uma pessoa com deficiência e esse assunto precisa estar todos os dias, todas as pautas. Muito obrigada e até o próximo.